tudo que você fala e transmite tem que estar mostrando para ele que através do que você faz, ele pode chegar nesse final feliz, nessa Roma, beleza? E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá dar início aqui para mais uma aula, né? Isso aqui é uma aula, né? Onde eu pretendo estar compartilhando aí muito conteúdo de valor prático para vocês a respeito de 2 temas. Na verdade, assim, isso aqui vai ser uma série de 2 aulas, tá? Isso aqui que você está vendo, assistindo ou ouvindo é a primeira aula dessas 2, onde nesta eu vou estar focando na questão da linha editorial do social media. E a segunda aula nós vamos falar sobre aspectos da criação de conteúdo do social media, tá? Quando eu falo aqui aspectos da criação de conteúdos do social media, eu me refiro ao conteúdo dele, do Instagram dele, né? Da comunicação dele, tá? Então, olha só. Sugiro você aí fortemente pegar o seu papel, sua caneta, seu lápis aí, ou enfim, abrir uma nota aí no seu celular para começar a anotar, tá? Vários aspectos aqui que a gente vai estar conversando e eu já vou trazer aqui para vocês, já vou alinhar a expectativa aqui com vocês, que tem muita coisa aqui que vai ser contraintuitiva, tá? Né? Eu sei que de alguma maneira cada um que está assistindo essa aula ou está ouvindo essa aula já consumiu algum conteúdo, já fez algum curso, já assistiu alguma aula de alguém falando sobre linha editorial ou falando sobre a criação de conteúdo, né, que é o tema da segunda aula, a respeito de alguns aspectos e muitas vezes aquilo realmente faz sentido, tá? Faz sentido. Mas eu te convido aqui a abrir para um olhar, às vezes, um pouco diferente, um pouco na contramão, um pouco assim contraintuitivo, tá? Na verdade, extremamente intuitivo, tá? Então eu já alinhando aqui as expectativas com você, eu quero começar a falar aqui sobre a linha editorial. A linha editorial, vamos considerar o seguinte, 2 aspectos principais para a linha editorial, que é o seguinte. Primeiro, diz respeito ao público. E segundo, diz respeito aos formatos de conteúdos. E assim, eu busco, quando eu gosto de trazer aqui a respeito da linha editorial, que é o que eu busco usar com os meus conteúdos, que eu busco também usar, obviamente, com os meus clientes. Eu aplico isso para os meus clientes, tá? Eu gosto de considerar como linha editorial, ou seja, linha editorial eu gosto de traduzir assim para o português, claro, que é o que e como a gente comunica, né? O que a gente comunica e o como a gente comunica. O que é a mensagem que eu pretendo transmitir para o meu público e o como que considera, né, o veículo dessa mensagem, né? Ali os formatos de conteúdo, tá? Então, quando eu começo a pensar na parte do público, tá? E eu quero convidar vocês a fazer o seguinte exercício. Quem representa esse público, tá? Eu acho que uma primeira pergunta que você tem que fazer é referente aos dados demográficos desse público, tá? Aquilo que você considera a principal parte do seu cliente, né? Ou dos seus clientes, tá? Aquilo que é a nata, a principal fatia, a fatia mais interessante do seu público, ou mais qualitativa, tá? Que representa o seu cliente ideal. Então, muitas vezes isso pode ser referente a quem você já vem atendido ou quem você gostaria de atender. Porque aí a sua comunicação, ou seja, a sua linha editorial, vai estar alinhado com esse público, tá? Porque às vezes você vem atendendo, sei lá, 80% do teu público hoje, dos seus clientes, não é o tipo de cliente que de repente você gostaria de trabalhar daqui para frente, tá? Então, considera quem você gostaria de trabalhar daqui para frente. Aí a comunicação vai estar ajustada para esse público, tá? Dados demográficos, né? O que eu quero dizer aqui é algumas perguntinhas básicas que você tem que fazer, como por exemplo, sexo, né? Idade, localização, são homens, mulheres, que idade tem o seu público, né? Que idade tem? De repente você vai pensar assim, é de 25 para cima, de 25 a 45 anos, é de 40 a 60 anos. E a localização. Por exemplo, na ex-social media, né, que é na nossa agência, a localização é aqui na Tríplice Fronteira. Aqui, né, Foz do Iguaçu, Cidade Leste, Nandarias, talvez Porto Iguaçu, na Argentina. Então, a gente considera porque o nosso trabalho prioritário na ex-social media é o trabalho presencial. Ah, Bruno, mas você não tem cliente que você atende à distância? Tem, só que a minha comunicação prioritária
é voltado para esse público presencial, tá? Então, por isso que é importante você ter essa clareza, porque aí aqui já começa a dar mais corpo para o que você vai falar e o que você vai deixar de falar, né? Por exemplo, se na social media a gente tem consciência que a gente não quer ficar falando sobre atender à distância, eu não vou falar sobre isso, tá? Eu sei que é um exemplo meio óbvio, mas o óbvio nem sempre é óbvio. De repente tem muita coisa que você, quanto social media, comunica para o seu público, cria de expectativa, leva de informação para ele, atrai público que de repente você não quer atender na prática, entende? Porque talvez você ainda não tenha essa consciência de o que e para quem realmente eu vou me comunicar, tá? Então primeiro aí os dados demográficos, sexo, idade, localização. Depois é importante você refletir bem sobre o perfil pessoal e o perfil profissional. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas vamos começar aqui pelo perfil profissional, tá? Então, por exemplo, na ex-social media, tá? Eu vou usar aqui o público da ex-social media, que representa o público de social media que presta o serviço, né, dentro do nosso método, onde especialmente tem a pegada presencial. A gente já conversou muito aqui sobre essa, é uma dor imensa, né, do público, onde ele necessita, ele clama por ter alguém ali presencial realizando esse trabalho, e isso tem muito valor e isso é muito escasso, né? Então isso valoriza muito o nosso ticket, tá? Então, por exemplo, considerando que no caso da social media, o público sexo prioritário são mulheres, tá? Idade de 25 a 45 anos. Tem exceções, Bruno? Tem. Já houve, por exemplo, homens que a gente atendeu, tá? Mas é engraçado porque o público masculino é meio que não vinga, sabe? Porque eu já falei várias vezes aqui pra vocês, quem cria conteúdo, quem consome conteúdo, quem vive a dinâmica social dentro do Instagram é a mulher que domina isso. O homem, por mais que ele se esforce, ele não consegue ter essa... Eu gosto de dar o exemplo que a mulher é que tem a facilidade de, numa festa de pessoas desconhecidas, ela entra no banheiro e sai amiga da mulher que ela encontrou lá dentro, né? Então isso é só uma representação, uma analogia para essa capacidade que a mulher tem de socializar, de se relacionar. E dentro do Instagram o dinamismo social depende disso, tá? Muitas vezes os homens eles não conseguem entender isso e consequentemente não conseguem entender o valor do trabalho na pegada que a gente tem aqui do nosso método, tá? Então, são mulheres, idade de 25 a 45 anos, tá? Tem exceção, Bruno? Tem. Inclusive hoje nós temos uma cliente que tem 20 anos, eu acredito que tem cliente perto, já passou dos 45 anos, perto dos 50, tá? Mas é a faixa que a gente escolheu para se comunicar, né? Pensa assim, se você tem uma bala, né, um cartucho aí na tua espingarda aí para você dar um tiro, e aí tem várias pessoas ou várias faixas de idade, qual delas vale a pena você gastar essa bala, né? Vale a pena você arriscar esse tiro? No meu caso, eu prefiro concentrar ele nos 25 a 45 anos, não desperdiçar com menos de 25 e nem com mais de 45. Por quê? Porque às vezes mais de 45 já não tem tanta habilidade da percepção sobre o dinamismo social, de maneira generalizada. Estou generalizando, e da mesma maneira, de maneira generalizada, antes dos 25, muitas empreendedoras, profissionais autônomas ainda não têm o poder financeiro, a capacidade financeira de investir no nosso trabalho de maneira consistente, tá? Então, aí você faz as suas reflexões aí sobre sexo, idade, localização, como eu disse aqui, presencial, né, num raio aí que a gente consegue ir atender presencialmente. Aí, perfil profissional, tá? No nosso caso, a gente elegeu, e a gente viu que faz mais sentido, são os profissionais autônomos, tá? As profissionais autônomas, no caso, né? Porque elas se importam muito com a marca delas, e a marca delas é um misto da marca pessoal e profissional. Isso é excelente, porque afinal de contas no Instagram as pessoas gostam de seguir pessoas. As pessoas não gostam de seguir empresas, as pessoas gostam de seguir pessoas. É uma rede social, né? Existe o dinamismo social entre pessoas, não entre pessoa e uma empresa fria. Ah, Bruno, mas você não tem uma empresa que é empresa mesmo? Sim, mas aí a nossa pegada, o nosso método, a gente humaniza, a gente dá uma cara de pessoa para aquela empresa. Esse, inclusive, é um quesito básico para a gente admitir um cliente, tá? Às vezes a pessoa vem já com certo de fechar com nós e a gente traz isso. E aí? Quem é que vai ser a cara da sua empresa que a gente vai usar para humanizar o conteúdo, que vai falar em vídeos, que vai aparecer em vídeos, que vai aparecer em fotos, que vai estar presente nos stories?
Se esse cliente falar, ai não, aqui a gente não quer aparecer, aí a gente já abre mão. Então não está condizente com o nosso método aqui, né? Então isso é importante para você saber dizer sim ou saber dizer não, tá? Porque no nosso caso, se a gente admite um cliente assim e ele tem expectativa de resultado, especialmente do que ele vê com outros clientes onde está humanizado, é bucha, a gente vai arrumar para a cabeça, tá? Então, perfil profissional. Geralmente são mulheres que têm o seu ego, que têm a sua vaidade em relação à sua marca, né, o que a sua marca representa, querem ser reconhecidas, querem ser valorizadas, mesmo que essas mulheres não sejam autônomas, tá? Mas prioridade autônoma, mas a gente se comunica com as autônomas, né? Com a nutricionista, com a esteticista, com a psicóloga, com a professora de dança e assim por diante. Mas, por exemplo, Bruno, eu tenho uma loja de semijoias. Mas se a pessoa já tem a característica da empreendedora que aparece ali, que tem a sua vaidade, que quer que a sua imagem junto com o seu negócio seja reconhecida, seja valorizada, é interessante para a gente atender esse negócio, tá? Mas o perfil profissional que tem a sua vaidade, que tem o seu ego, né, que precisa ser reconhecida, que precisa se tornar conhecida, se tornar reconhecida, ter a sua marca desejada, valorizada por todos os que se relacionam com o seu negócio. Não só com o consumidor final, mas também com parceiros, fornecedores, pela concorrência, ser respeitada, né? Ou temida pela concorrência, ser desejada pelas pessoas que querem trabalhar com ela como auxiliar, funcionário e tudo. Ou seja, aumentar a percepção de valor, criar desejo em todos os relacionados ao negócio, tá? Isso é interessante a gente considerar o seguinte. Eu e a Paloma, a gente tem percebido o seguinte, tá? Um padrão assim que já faz pelo menos uns 2, talvez 3 anos, inclusive agora na pandemia, né, que uma bela de uma crise aí, são pessoas que elas não deem importância com a venda, né, não que elas não queiram vender mais, mas a prioridade não é vender mais, a prioridade é quero ser reconhecida, quero estar na boca do povo, quero a atenção das pessoas, né, quero que a minha marca seja desejada, tá? Mesmo que isso num curto espaço de tempo, em curto e médio prazo, não necessariamente aumente as minhas vendas, mas sim que aumente o desejo pela minha marca, né? Que as pessoas falam de mim, que as pessoas estejam de olho, que as pessoas queiram estar comigo, e aí consequentemente isso é só uma questão de tempo, vai refletir nas vendas, tá? Mas a prioridade não é vender mais, que inclusive, por isso que isso é legal também, você fazer um exercício aí de quem não representa o seu público, tá? Quem não representa o seu público, quem quer vender, quem tem prioridade número 1, vender. Tipo, chega aqui, por exemplo, Bruno, olha só, essa pandemia aí, tal, eu preciso vender, cara, eu preciso do teu trabalho porque eu preciso começar a vender agora, semana que vem eu preciso já um resultado de vendas. Eu já digo, olha, não vou poder te ajudar nisso, tá? Eu sou bem franco porque eu não gosto de atrair gente com essa expectativa. O nosso trabalho, sim, funciona, é um divisor de águas para o negócio, para essa marca pessoal ou para essa empreendedora, né? No caso dessa profissional autônoma, é um divisor de águas, mas requer mentalidade de longo prazo, né? Eu gosto de falar assim que eu gosto às vezes até de desvender o nosso trabalho. Falar, olha, o nosso trabalho não vai dar resultado nenhum durante meio ano. Você está disposto a investir durante meio ano para não ter resultado nenhum? Porque aí eu baixo a expectativa dele e ele me dá tempo de fazer a coisa acontecer. Não é que é de fato verdade que vai se passar meio ano ele não vai ter retorno nenhum, mas eu baixo a expectativa dele, isso eu já faço um filtro de quem realmente está disposto, né? E aí eu consigo ter tempo e fazer a coisa acontecer para que em 2, 3, 4 meses ela de fato daí começa a ver, nossa, realmente está acontecendo, nossa, realmente eu não imaginava que isso ia acontecer já, nossa, que legal, porque eu nivelei a expectativa da pessoa. Mas vamos lá, perfil profissional, tá? É uma pessoa que não tem preguiça de trabalhar, não tem mimimi, é vaidosa, se importa com a sua aparência, não é mesquinha em relação a investir em maquiagem, roupa, acessório, no cabelo, sabe? Para sempre ter a sua imagem, ela se importa demais com a imagem dela. Uma característica negativa que faz parte desse perfil profissional e que muitas vezes se mistura com o perfil pessoal, né? Porque é uma pessoa, né? E nesse planeta Terra aqui, essa pessoa profissional e pessoal é uma só, né? A gente tá falando, por exemplo, da Ana Manicure, a Ana. Essa Ana, ela é uma só, então às vezes se mistura o lado profissional, porque é uma questão emocional, né? Que acaba envolvendo os dois, mas um perfil negativo, mas que é uma característica, inclusive, esperada, é que essa pessoa, de tanto que ela se importa com a imagem dela, às vezes incomoda um pouco ela
se ela não tá arrumada. Não é que ela tem que estar perfeita. A gente não gosta de clientes que querem a extrema perfeição, porque isso não funciona. Né? Isso se torna um gargalo para o nosso trabalho e impede a gente de trabalhar. E a gente precisa ter o fluxo liberado para o trabalho. Mas ela se importa positivamente e negativamente de estar, né, o mínimo arrumado ali. Tá? Então, perfil profissional, geralmente ela consome muito conteúdo, tá? Da área dela, ela como mulher, sobre coisas da área, né, de mulher, sobre cuidados pessoais e outras coisas. Ela consome muito conteúdo, ela não tem preguiça de trabalhar. Por exemplo, a gente tem clientes que trabalham tranquilamente 16 horas por dia, se precisar trabalhar no sábado, no domingo também, não tem problema. Isso é excelente, tá? Isso é excelente. E que tá com sangue nos olhos, tá? Tá com sangue nos olhos, quer trabalhar, se propõe a receber as ideias que a gente dá, às vezes umas ideias bem contra-intuitivas, bem na contramão, bem diferentes do que é praticado no segmento dela dentro do Instagram. Então, tem essa parte do perfil profissional que prioritariamente representa essa profissional autônoma ou essa mulher empreendedora que a marca pessoal dela como empreendedora está ligada ao negócio dela, tá? Perfil pessoal é uma mulher, e aí às vezes, né, cruza com as mesmas coisas que eu já disse. É uma mulher vaidosa, que se cuida muitas vezes, muitas delas na verdade, tem uma rotina de madame, sabe? Realmente vai no salão, faz massagem, faz isso, faz aquilo, que isso é uma das características que ela investe na imagem pessoal dela, e isso é excelente para o nosso trabalho, porque, né, ninguém quer entrar no Instagram, por exemplo, eu vou fazer um post do banheiro da minha casa sujo. Alguém quer entrar e ver isso? Ninguém quer ver uma coisa feia, certo? Aí se o meu banheiro não é o mais perfeito, é um banheirinho pequenininho, tal, de apartamento, tal, bem pequenininho, mas bonitinho, arrumadinho, sabe? Com uma boa iluminação, com uma florzinha aqui, uma boa toalhinha de rosto ali, um bom sabonetinho, um difusor de aromas ali, mais isso, mais aquilo. Isso que as pessoas querem ver. Eu fiz uma analogia ao banheiro, mas em relação à pessoa, as pessoas gostam, tá? Não sou eu quem estou dizendo isso, né? As pessoas gostam de ver coisas bonitas, né? Que tem um apelo visual dentro do Instagram. Agora, é óbvio, a gente não pega só as mulheres perfeitas, tá? Tem muita mulher que não é perfeita, e esse é um aspecto, cara, é um aspecto muito massa que pelo menos a gente vê e representa a nossa cliente ideal. Às vezes a mulher, ela não é perfeita, só que assim, ela se cuida e ela tem autoconfiança. Aí ela transmite uma beleza muito superior. E às vezes tem ali a mulher que ela é perfeita, tem um rosto perfeito, tem um corpo perfeito, mas é extremamente insegura. Ela tem um nível de beleza muito inferior a essa outra aqui, que às vezes é mais comum, mas pelo mínimo cuidado dela, o mínimo de produção dela, mas a autoconfiança dela, ela se torna muito mais bonita, torna o conteúdo, torna a imagem dela muito mais atrativa, né? Então, essa pessoa que tem esse nível de confiança, tá, maior em relação a outra, né, que tem um nível de insegurança, assim, que a mulher não se acha bonita de jeito nenhum, essa não representa o nosso cliente. A gente não gosta de trabalhar com isso, porque isso aqui é um belíssimo de um gargalo, um impedimento da gente fazer o nosso trabalho, tá? Às vezes acontece o seguinte, tá, gente? Isso representa também o que significa o perfil pessoal e que se confunde com o perfil profissional, de quem a gente gosta de atender, quem a gente elege como o nosso perfil ideal de cliente. A pessoa, ela tem que confiar em nós, ela tem que topar, ela tem que ter esse nível de segurança e deixar o conteúdo acontecer, deixar o trabalho acontecer, certo? Ou seja, muitas vezes ela vê a outra lá que está tendo sucesso no Instagram e ela tem consciência que a outra rala pra caramba, a outra paga mico, né, no sentido assim de tá na rua gravando e no meio das outras pessoas e ela não se importa, ela está predisposta a isso. Ela pode não dominar isso, mas ela está predisposta a isso, se desenvolver e chegar lá. Ou seja, ela vê, nossa, o resultado da outra, que a outra tem 100%, ela se dedica 100% para ter aquilo lá. Eu também quero me dedicar 100% para também ter 100% do resultado. A outra, que é extremamente insegura, muitas vezes ela, ai meu Deus do céu, por que a outra lá tem tanto sucesso? Nossa, eu quero tanto 100% dela. Só que eu só estou disposto a fazer 20%. Será que eu consigo? Eu quero, né? Eu quero 100% do resultado da outra, mas eu vou fazer só 20%. E aí, esse não representa... Vocês percebem que tem um perfil bem comportamental por trás desse perfil pessoal e profissional, tá? Isso é importante, porque senão se arruma bucha para você
né? Às vezes você se empolga, nossa, tem a idade que eu quero, tá na localização perfeita, sei lá, no caso representa o público feminino, ela tá disposta a pagar o que eu pedi, né? E aí você se foca só nisso, e aí você não analisa essa parte comportamental, e aí você arruma uma bucha para você, entende? Que às vezes atrapalha e impede de você, inclusive, fazer o teu trabalho até com os outros bons clientes que você tem, porque te suga muita energia, te estressa demais e impede você de trabalhar, né? A sensação que dá é que a pessoa contratou a gente para trabalhar, mas ela dificulta a gente de fazer o trabalho que ela contratou a gente para fazer, tá? Então é extremamente importante isso, porque lembra que eu falei que eu desvendo o meu trabalho muitas vezes? Então, quando você tem consciência desse perfil comportamental, eu gosto de falar o seguinte, que quando eu estou numa entrevista com um cliente, com uma cliente, ela acha que ela está me entrevistando, ela acha que ela está me avaliando, mas eu estou avaliando ela 10 vezes mais, né? E aí quando você sabe do perfil que você não quer de cliente, e aí você faz os testes. Como eu dei esse exemplo. Ixi, ó, o nosso trabalho aqui, meio ano, não vai dar resultado nenhum. Você está disposta? Porque você está vendo o trabalho que a gente faz no Instagram da outra cliente nossa lá, mas ela já está 2 anos com nós. O que você está vendo hoje lá não é o que era o primeiro semestre de trabalho dela, é o que você está vendo hoje com 2 anos. Você quer aquilo lá? Você está disposta a investir durante meio ano e não ter resultado nenhum? Ou seja, aqui eu estou testando a pessoa para ver se ela tem a mentalidade de longo prazo, que é o perfil que eu quero, e que se ela não tem a mentalidade de longo prazo, ou seja, se ela só tem a mentalidade de curto prazo, é o perfil que eu não quero. É o perfil que eu não quero, sabe? Então, gente, de verdade, verdadeira, você tem que ter consciência que existe um custo de aquisição de cliente, tá? Um custo de aquisição de cliente. Eu vou fazer uma analogia. Sabe aquilo que você vê no iFood, no Uber, né, entre outros aplicativos, que fala assim, indique para um amigo e se esse amigo entrar, você ganha R$10, R$20, R$50. Isso aqui representa um custo de aquisição, que sai mais barato do que fazer propaganda, né? Porque se vem pela indicação, a pessoa entra, e eles estão dispostos a te dar os R$50, R$20, R$10 como um custo de aquisição. Aqui, como social media, eu gosto de trazer o seguinte, o custo da aquisição é o tempo que você está disposto a investir numa conversa para você ter certeza. Essa pessoa que você está para começar a trabalhar junto, representa um bom cliente para você ou é uma bucha? É isso que você tem que ver. Que o custo da aquisição sua está envolvendo o tempo que você se dedica para investigar esse potencial cliente, tá? Ou se a pessoa está cegamente já disposta a fechar com você, você tem que testar ela, ou quando muda um pouco a situação, que você vê uma pessoa que ela tem perfil, nossa, ela é um potencial case de sucesso para você, só que às vezes ela não sabe. Aí você tem que estar disposto a vender a ideia de maneira ultra sutil para ela e dar tempo para ela digerir aquilo lá, absorver aquilo lá, até que ela, opa, beleza, vamos conversar mais sobre isso, tá? Custo de aquisição do cliente, é o CAC, que muitas vezes você vê por aí, C-A-C, CAC, tá? Então, esse tempo investido no começo, tá? Às vezes vai te livrar de uma bucha ou vai proporcionar para você mais facilidade no fechamento com um excelente cliente potencial que você tem, tá bem? Então, essa primeira parte, que é os dados demográficos, o perfil pessoal e o perfil profissional, que a gente falou aqui, já é uma parte daquilo que deve ser usado para a base da sua linha editorial, tá? Você vai falar assim, tá, Bruno, mas isso aí não me ajudou a saber quais são... Você falou que a linha editorial tem muito a ver com a mensagem que a gente tem para transmitir, mas eu ainda não sei quais são os assuntos. Você não me ajudou a entender quais são os assuntos que eu devo trazer para o meu público ou não, tá? Então a gente dá sequência agora nessa questão do público, porque aqui eu só trouxe um filtro, tá? Para representar quem é esse público, tá? Agora a gente dá sequência explorando outras 2 áreas desse público. Quais são as dores comuns dele e quais são os desejos desse público, tá? Depois, uma terceira parte que eu gosto de trazer aqui para vocês, para a linha editorial, você vai definir aquilo que você domina, que é a sua, vamos supor assim, a sua habilidade e a sua capacidade, tá? Então eu quero trazer aqui esses 3 aspectos, as dores, os desejos e as suas habilidades. E aí um quarto ponto ainda,
que é um termo muito utilizado dentro do marketing digital, e aqui a minha ideia é trazer sem ser redundante, né, mas é trazer uma ideia do que se trata Roma, tá? Meu objetivo não é se aprofundar, né, do ponto de vista lá do marketing digital sobre o que é Roma. Eu quero só despertar em vocês uma percepção inicial para vocês se aprofundarem nesse tema, que é uma coisa essencial, e inclusive tudo a respeito aqui do público, eu gosto de dizer para vocês que não é uma coisa definitiva, e sim uma coisa evolutiva, tá? Esse aqui é um exercício que eu estou sugerindo para vocês fazerem, se você já fez algo similar, né? Fazer, ou se você nunca fez, dar início nisso daqui, mas eu já te adianto, não é algo definitivo e sim algo evolutivo. É algo que você começa a fazer agora e você vai sempre assimilando, vai afinando isso, você vai digerindo, você vai lapidando isso no decorrer do tempo. Algumas coisas você vai substituir, algumas coisas você vai especificar mais, algumas coisas vão mudar. Então agora, vamos dar os exemplos aqui das dores, as dores comuns, tá? E para isso eu vou usar de novo aqui a social media para a gente falar das dores comuns do nosso público, tá? Aquilo que incomoda ele, aquilo que ele quer dar a volta por cima, que ele quer superar ou que ele quer pelo menos aliviar, reduzir, tá? Quais são as dores comuns desse público, tá? Uma das dores comuns, tá? Que eu quero começar, e é uma das mais simples talvez, é que esse cliente, então vamos pensar assim, que ele já tem consciência que precisa ser criado um conteúdo mais humanizado no Instagram, que tem certas características de blogueiro. Ele não quer ser blogueiro, não necessariamente quer ser blogueiro, mas ele já tem consciência que tem que ser um conteúdo mais humanizado, que ele tem que aparecer mais, né? Porque ela consome conteúdo assim, e ela escuta as clientes, as amigas falando sobre quem cria conteúdo assim, então ela já tem consciência que essa é a linguagem mais alinhada com como funciona o dinamismo social dentro do Instagram. Então ela já tem essa dor de, poxa vida, precisa disso e isso não está sendo feito pelo seguinte, ou porque ela não tem tempo, tá? Ou porque ela não sabe usar o Instagram, ou porque é um misto disso, ela não sabe usar, não tem tempo, ou ela não sabe como fazer, né? Como falar, ela não tem domínio de nada disso, então ela fica muito insegura e ela fica travada, ela fica ali sem saber o que fazer porque ela não sabe se está certo ou se está errado, tá? Outra dor muito comum é a seguinte, eu gosto de fazer a seguinte analogia, que é a analogia do personal trainer, né, o personal de academia. Então, assim como, e sempre que eu trago essa analogia para o cliente, ele fala, nossa, é isso aí, Bruno, é isso aí, esse sou eu preciso disso. Sabe, ela se identifica muito com essa analogia, por isso que eu gosto de usar, porque eu sei que ela representa muita realidade no contexto da criação de conteúdo, tá? A analogia do personal trainer é a seguinte, tem gente que vai treinar na academia sem precisar do personal. Esse não representa o nosso cliente, tá? Na analogia aqui. O que representa o nosso cliente é aquela pessoa que ela deseja ter mais saúde ou deseja ter um corpo melhor, mais bonito, ficar mais feliz com o que ela vê no espelho, só que ela não consegue começar e ser consistente sozinha na academia. Ela precisa ter o personal, ela precisa ter aquela sensação, aquele sentimento. Opa, agora eu tô pagando o personal, não é barato, tá? Agora eu vou ir para fazer jus ao valor e ele, né, e aí tem aquela característica do personal me cobrar, pegar no meu pé, me incentivar, me jogar para cima, me xingar se precisar, me cobrar, né, não deixar eu desistir, tá ali me apoiando, tá ali me mentorando, me lapidando, me desenvolvendo, está junto comigo nesse caminho até o resultado que eu quero. Eu preciso de um personal. Sem o personal eu até começo a academia, mas logo eu paro. Eu sou inconsistente e aí eu me desanimo porque eu não tenho resultado, né? Enfim, aí eu me sinto mal comigo mesmo. Então com o personal eu vejo que faz sentido, porque eu invisto, por mais caro que seja, e essa é uma analogia que eu gosto de trazer sobre o nosso trabalho, que ele é caro, né, comparado com outras pseudo soluções que existem no mercado. Então a pessoa tem a sensação, tô pagando, mas vale a pena, custa muito mais caro para mim bater sozinho a cabeça, começar e parar, custa muito mais caro, então claro que vale a pena ter o personal, eu vou na academia, aí eu me sinto bem, faço o que eu tenho que fazer, sabe, fico feliz com o resultado, né, eu percebo que estou avançando, que faz sentido total o investimento ali nesse personal. Então eu falo pro cliente, olha,
Nós somos o personal de academia no sentido da criação de conteúdo aqui para você. Por isso que ele tem essa característica presencial, tá? Que é a maior e mais gritante dor. Porque existe até clientes que falam assim, beleza, eu contratei, tem uma menina lá da outra cidade, lá, ela cria as artes no Canva para mim, só que o conteúdo dela se resume só a isso. Porque, de novo, a parte que a cliente precisa fazer, de aparecer em vídeo, falar, mostrar, seja na parte profissional, na parte pessoal dela, ela não sabe fazer ou não faz, e aí fica só aquelas artes, aí fica aquele Instagram que tem cara de panfleto, bem frio, bem chato, aí não engaja, e isso incomoda já essa pessoa, ela sabe que precisa ser diferente, tá? Então ela tem essa dor gritante, que é algo que eu venho evangelizando aqui para vocês, quanto social media, de vocês oferecerem esse trabalho que é escasso, e se é escasso tem valor, a gente pode ter um ticket médio mais alto, né? E que está alinhado com essa grande dor que é, eu preciso de alguém aqui me direcionando como fazer, o que falar, como demonstrar, pensar nos conteúdos. Pensar nos conteúdos é uma dor muito grande, eu não sei o que conteúdo eu faço. Por exemplo, esse é um trabalho que a gente faz grandemente dentro da social media para os nossos clientes. A gente pensa e sugere os assuntos para eles, porque isso aí é uma dor muito grande do público. Ele não sabe o que pensar, ele não desenvolve, entende? E aí às vezes ele foca muito, que nem quem vende produto físico, foca muito no produto, aí de novo cai naquela esfera da panfletagem, né? Só produto, e fica chato. Um Instagram que não é gostoso de seguir, de acompanhar. Pessoas gostam de seguir pessoas, né? Então você tem que entender bem quais são as dores de quem você elege como público. Se você tem essa dor, eu sou uma solução para você dar a volta por cima dessa dor, para você superar essa dor, tá? Aqui começa a dar corpo, né? Quais são os conteúdos por dentro da linha editorial, que estão, por exemplo, alinhados com as dores, né? Dor de não ter tempo, dor de não saber o que fazer de conteúdo, o que pensar, como fazer, como se comunicar, porque uma característica comum, vou pegar aqui o exemplo da dentista, por exemplo, ela é uma excelente profissional, técnica no que ela faz. Só que ela é uma zero à esquerda em se vender, em se comunicar, né? E aí ela acaba, às vezes, passando uma imagem que está muito abaixo do valor dela real, sabe? E aí se não se percebe valor, só se vê preço, aí fica se comparando o preço, e aí ela está frustrada porque ela não é reconhecida, aí vem com a dor que eu falei que tem esse aspecto do ego, né, da vaidade. Eu quero ser reconhecida, poxa, eu estou frustrado aqui, né? É uma dor muito grande. Eu sou um excelente profissional, estou 20 anos no mercado, já investi nisso, naquilo, tenho uma clínica incrível, equipamentos incríveis, já fiz congresso, fiz faculdade fora do país, já fui treinado pelos melhores. E é uma dor muito grande eu não estar sendo valorizado e reconhecido. As pessoas estão deixando de vir comigo e estão indo com a menina lá que é recém-formada, que não tem domínio nenhum, mas que sabe fazer Instagram, e o pessoal está pagando pau para ela. Isso gera uma frustração muito grande. Ela quer dar a volta por cima disso. E se você, quanto social media, usa isso na sua comunicação para transmitir que você pode ser a solução para ajudar ela, assim como eu falei para o personal que está junto, do lado ali, até chegar no objetivo, no resultado final, se você vende isso através dos seus conteúdos na sua linha editorial, top, cara. Você tá se comunicando certinho com a pessoa e ela fala, cara, isso é para mim, achei, Deus mandou um anjo na minha vida, né? Como alguns já falaram isso a respeito de mim e da Paloma, né? Porque bate certinho com a dor da pessoa, tá? Então, dores. Quais são as dores, tá? Não tenho tempo, trabalho sozinho, não sei como criar, não sei isso, não sei aquilo, não sei as referências, não sei quais são as trends, eu não tenho tempo de ficar consumindo conteúdo para saber quais são as trends, para mim fazer as trends e assim por diante, tá? Desejos. Quais são os desejos? Às vezes, pode representar o outro lado da moeda de uma dor, tá? Por exemplo, eu quero ser reconhecida. Eu quero que as pessoas paguem desejem, esperem para ser atendidas por mim. Eu quero que as pessoas falem do meu negócio, eu quero que as pessoas desejem fazer ação, eu quero que os fornecedores desejam ter a marca deles no meu negócio, sabe? Então, esses são desejos. Desejos eu quero um conteúdo que eu gostaria de seguir, que eu gostaria de consumir no meu Instagram, sabe? Eu quero uma imagem melhor, um vídeo melhor, mais bem iluminado. Alguns até têm esse desejo. Eu quero ter uma equipe de marketing, mostrar, porque isso dá autoridade, né? Muda o posicionamento. Ou eu quero ter mais contato com as outras pessoas, com outras
influenciadoras, outras criadoras de conteúdo, outras profissionais do negócio pra gente fazer mais ações juntos. E um dos desejos muito comuns também são ter conteúdo todo dia, porque às vezes isso também tá alinhado com uma dor, que é, eu sei que preciso ter conteúdo todo dia, eu não dou conta de ter conteúdo todo dia, né? Uma das dores, voltando a falar aqui, eu sei que tem que ter conteúdo todo dia e eu me sinto culpado de chegar no final do dia e eu não ter feito conteúdo ou ter feito um conteúdo nas coxas ali só por fazer. Né? Um desejo pode ser, eu quero ter conteúdo todo dia, eu quero Reels toda semana, vários Reels toda semana, eu quero boas fotos minhas, sabe? Aquela mulher que tem o seu lado da vaidade, que quer se ver bonita ali, né? Eu quero ter boas fotos, eu quero ter bons vídeos, eu quero ter uma boa iluminação, eu quero ter bons IGTVs, eu quero ter bons conteúdos, eu quero que daí as pessoas se engajem comigo, eu quero ter reações, eu quero ter direct por conta do meu conteúdo, eu quero isso, eu quero me tornar reconhecido, eu quero que as marcas desejem ter parcerias comigo, eu quero que as portas se abram para mim nesse mercado, porque as pessoas vão me olhar de outra maneira, vão ver eu como uma influenciadora do meu nicho, né? Se eu sou dentista, né? As pessoas vão me respeitar porque eu sou a influenciadora dentista, digamos assim, tá? E aí às vezes tem uma outra questão, que é uma causa. Às vezes o desejo é, eu tenho uma causa, eu sou mulher empreendedora, e eu sofri muito no passado com machismo, e eu tenho uma causa muito grande, que eu quero incentivar outras mulheres a também empreenderem, sabe? Então, você tem que entender quais são os desejos que você quer deixar claro para o seu público, para o seu potencial cliente, que você tem a capacidade de ajudá-lo, sabe? Olha, você tem esse desejo, né? Eu tô aqui para te ajudar a chegar nesse desejo. Você começa a perceber, você começa a entender que a gente começa a não vender nada. Vender é assim, olá, tudo bem? Eu sou um vendedor de livros, eu vendo aqui, são tantos livros sobre a história moderna e eu gostaria de saber se você poderia comprá-lo de mim. Isso é vender e isso é o que as pessoas não querem. As pessoas querem comprar, elas não querem ninguém vendendo para ela. Quando você tem uma comunicação assim, viu, eu percebi que você tem essa dor aí e eu quero te mostrar aqui, olha só, fazendo isso aqui, né, tu consegue dar a volta por cima dessa dor. Ou se você tem esse desejo, fazendo isso aqui, você consegue realizar esse desejo, dar a volta por cima, ser reconhecido, ter tua marca desejada, tal, sabe? E aí a pessoa se interessa em comprar de você, tá? Quando você tem consciência quais são as dores e desejos do seu público e você usa isso na sua comunicação, você nem precisa vender, sabe? A pessoa que vai querer comprar, você não precisa vender. E eu gosto de usar aquela analogia do rapaz solteiro com a moça solteira, onde o rapaz, se ele tá desesperado em cima da menina, sabe? Ela não vai ver valor nisso, um cara pegando no pé dela, né? Ou poderia ser a menina pegando no pé do rapaz. Se tem aquela sede, assim, de querer o outro e tá ali entregando muito valor, assim, em cima, né? Aí isso acaba, tipo, aquela abundância de oferta ali não tem valor, sabe? Quando é algo mais escasso, né, no mercado, digamos assim, e você mostra uma certa escassez, uma certa indiferença, digamos assim, e você fala, olha, né, por isso que eu gosto, lembra lá do custo de aquisição que eu falei para vocês, que é investir em conversas, para muitas vezes isso serve no offline, mas também serve no online e no conteúdo, tá? Investir em conversas que você vai capacitando o teu cliente. Você vê um potencial cliente ali, você não vai vender naquele dia, tá? Você não vai vender naquele dia, mas você demonstra valor. Olha, você tem essa dor? Se você fizer isso, você dá tipo uma consultoria gratuita. Se fizer isso, né? Só que eu sei que é sozinho, é difícil, né? Sozinho é difícil, porque daí tá alinhado com uma outra dor tua, né? Mas se você fizer isso, tal. Claro, o melhor dos mundos seria você ter alguém que te auxiliasse. Mas hoje, se você começar assim, você já vai ter um resultado. Só que eu sei que é difícil. Você lembra ela das dores, né, de estar sozinho. Você dá um norte que ela pode conseguir fazer isso sozinho. Você já dá um caminho das pedras para ela. Você dá uma consultoria gratuita. Mas você também indica que se ela encontrar um bom profissional no mercado, você não fala de você, você fala de um bom profissional no mercado, aí juntou a fome com a vontade de comer, aí é só sucesso, tá? Você vende a ideia de que se ela tiver um bom profissional do lado dela, ela vai ter aquilo que ela precisa para superar aquela dor e chegar no desejo dela. Aí pode ser que essa pessoa pergunte, tá, mas o que você faz se você tá falando essas coisas? Daí você fala, opa, por acaso eu sou um profissional que eu faço isso daí, tá? E aí, de repente, ela demonstra interesse e ela vai... Mas se não, você só larga aquilo ali, dá espaço para ela absorver aquilo ali, de repente colocar em prática aquilo que você... Aquela dica super valiosa que você deu de graça para ela, mas depois você volta ali, e aí, tá dando certo? Nossa, que legal, né? Você vê, né? Vale a pena, dá, Agora imagine você fazer isso, tal maneira, tal. Você vai adubando, você vai semeando aquilo ali, você vai regando aquilo ali,
custo de aquisição de cliente. Investir em boas conversas, você vai capacitando o seu potencial cliente, tá? Então, alinhados com as dores e os desejos dele. Aqui eu dei um exemplo offline, e para ir para o online, para o seu conteúdo é a mesma coisa, tá? Tá, Bruno, você está me falando das dores e desejos, já deu uma ideia de conteúdo, como que a gente pode pensar em conteúdos alinhados a dores e desejos, considerando sexo, idade, localização, perfil pessoal e profissional dessa pessoa. Mas o que, de repente, a gente vai falar, né, de maneira a mostrar para eles que a gente resolve a dor dele ou ajuda ele a chegar no desejo dele? De que maneira? O como? Como que ajuda ele, de maneira prática, a dar a volta por cima de uma dor ou chegar num desejo? Como? Né? Parece que falta uma parte aí, Bruno. Aí eu gosto de dizer que são as suas habilidades, as suas capacidades. De como, de maneira prática, você é capaz de ajudar o seu potencial cliente a dar a volta por cima de uma dor, superar uma dor ou chegar no desejo que ele tanto quer, tá? Como você faz isso? Então vamos supor que uma dor ou algumas dores do seu cliente seja, vamos pegar o exemplo do Reels, tá? Ele não sabe quais Reels fazer, ou ele não sabe como fazer, ou ele não tem tempo de fazer, ou ele não consegue fazer sozinho, ou ele consegue sozinho, ele só consegue fazer uma vez na vida, outra na morte. Ele tem consciência e aí já pode estar alinhado com os desejos dele. Que tem que ter vários Reels, ele deseja ter vários Reels, vários bons Reels, Reels seguindo as trends, sem perder tempo, né? Sem perder o time das trends, né? Porque às vezes você até faz uma trend, mas você faz 2 semanas depois, você gera um efeito oposto, né? De atrasado, de atrasada. Então, ele tem o desejo de sair uma trend legal, dele já tá dentro, sabe? Com bom Reels, como fazer, ele deseja ter alguém ajudando ele a fazer, sabe? Então você sabe quais são as dores e os desejos, então você demonstra você exercendo a sua habilidade, a sua capacidade de maneira prática, você demonstra você fazendo isso com algum cliente, ou você demonstra resultados do que você já faz e fez com os seus clientes, né? Mesmo que seus clientes sejam clientes que não te pagam ainda, que eu defendo tanto para quem está no começo, trabalhe de maneira gratuita para construir o seu portfólio, tá? Ou explicando como você pode fazer um bom Reels e lá no final você vende a ideia que ele pode fazer sozinho esse Reels, porém, e aí você puxa aqui para o perfil do seu público. Porém, se você, cliente, quer ser valorizada, você quer ser reconhecida e tal, você não vai dar conta de ficar fazendo isso sozinho, tá? Você precisa ganhar escala de Reels e fazer com qualidade, fazer isso. Então invista num bom profissional que vai te ajudar, tá? Deixa eu até fazer um belo de um parênteses aqui para vocês, porque às vezes quando a pessoa ela quer fechar com nós e vamos supor que a gente não tem tempo na nossa agenda e a gente não consiga, mesmo se a gente quisesse, a gente não consegue pegar um novo cliente, vamos supor. Que isso volta e meia acaba acontecendo. E aí ela fala assim, tá, mas me indica alguém que faz um trabalho igual a vocês. Eu falo, olha, esse trabalho de assessoramento completo, onde a gente pensa, orienta, lapida, né? Infelizmente, eu gostaria de ter alguém para não deixar você na mão, mas não tem outra pessoa que faça assim. E aí, considerando o meu cliente físico, né, que é aqui da região da Tríplice Fronteira, eu falo, olha, não tem outra pessoa aqui que vai fazer isso, tá? O que você vai ter são pessoas que fazem a menor parte desse trabalho todo, que é o fotógrafo. O fotógrafo, ele é bom em fazer o quê? Foto. Mas quem vai ter que pensar, orientar, direcionar, né, visualizar o que vai ser feito, coordenar e direcionar é você. Aí tem o filmmaker, tá? Que o filmmaker é excelente em fazer vídeo, mas quem vai ter que pensar, direcionar e tal, e considerar o contexto do dinamismo social e trazer ele para dentro disso é você, tá? Então assim, de novo, né? Aqui a gente consegue entender que a gente tem certas habilidades e capacidades para ajudar essas dores e desejos desse cliente e a gente tem que falar sobre elas, demonstrar a gente executando essas capacidades e essas habilidades, os resultados que a gente é capaz de e a gente está fazendo com os nossos clientes e também, que eu gosto de falar, sabe aquele exemplo do tiozinho da feirinha? Você vai lá na feirinha da sua cidade e aí tem a banquinha dos queijos lá, né? O tiozinho que vende o queijo. O que ele tem? Ele vende os queijos, mas ele tem um queijo lá que ele corta, ele dá os pedacinhos para as pessoas que estão passando ali na frente. Ninguém é obrigado a comprar, ele tem consciência disso. Ele sabe que tem muitas pessoas que comem e não compram dele, quem sabe às vezes até compram no concorrente ou compra outro dia no mercado, mas ele sabe que tem uma parcela que não compra. Só que ainda assim ele tem consciência que se ele não dá queijo, ele tem X venda. Agora se ele dá os pedacinhos do queijo, a venda dele aumenta. Então ele sabe que vale a pena investir e dar os pedacinhos do queijo, porque aumenta as vendas dele, mesmo ele tendo consciência que muita gente vai sair de barriga cheia, entre aspas, né, comendo o queijo dele sem comprar. Então a mesma coisa é aqui, tá?
É você ensinar nos seus conteúdos, dar os pedacinhos do queijo, tá? Ensinar como que você faz, tá? Sozinho aí, como que você faz esse Reels aí. E aí, como você faz o Reels, isso é legal porque às vezes a pessoa acha que fazer Reels é fácil. E aí você ensina. Ó, é assim que faz o Reels. É assim assado. Você precisa ter isso, fazer aquilo, desse tempo, atuar dessa maneira, se é uma trend ali determinada. E aí, às vezes, você até dá consciência pra pessoa que, porra, dá trabalho pra caramba, né? Eu entendi como faz, mas assim, eu tô entendendo cada vez mais que sozinho eu não dou conta. Eu preciso de alguém. E aí, se você deixa claro pra ela que você tá aqui, ó, assim que faz Reels, mas, né? É isso que a gente faz para os nossos clientes que nos contratam pra gente fazer pra eles não ficar batendo cabeça sozinho e fazendo as coisas não tanto na qualidade ou sem consistência sozinhos, né? Porque uma das coisas que eu gosto de trazer pro meu cliente é, se você é dentista, você se formou, você investiu uma puta grana no teu consultório, na sua formação, e você tá aqui hoje, você sabe quanto vale a sua hora? E aí você tá querendo ficar editando teus vídeos, você vai ser o editor de luxo do seu negócio. Certo? Você tem que delegar, você tem que terceirizar. Mesmo que não seja comigo, você tem que terceirizar para alguém. Entende? Senão você vai ser o editor de luxo do seu negócio. E aí, se você acha que custa caro contratar alguém, é porque você não sabe quanto custa caro você dedicar a tua hora editando videozinho, entende? Então, de novo, a gente vai capacitando o cliente, tá? Então vamos lá, vamos revisar aqui que só falta mais uma parte aqui, que é a parte da Roma, tá? Então vamos revisar aqui. Então a gente falou dos dados demográficos, sexo, idade e localização, a gente falou do perfil pessoal, perfil profissional, que complementa muito a parte comportamental desse cliente. A gente falou das dores, dos desejos, da sua habilidade e capacidade, tá? E aí, tudo isso aqui que eu estou trazendo para vocês, tudo que você for comunicar offline e no digital para o seu público, tem que levar ele para Roma. Todos os caminhos levam para Roma. Pensa que a Roma está aqui e aí todos os caminhos levam para Roma. Ou seja, tudo que você fala, mostra, demonstra, né, tudo que a pessoa ouve sobre, né, o seu conteúdo, que nem quem está ouvindo esse áudio, quem está assistindo esse vídeo, tudo isso leva para uma Roma, tá? Para um lugar só. Qual é esse lugar? É o tão desejado final feliz que o seu cliente pretende ter. Qual é o final feliz que ele quer ter? Ele quer ser alguém valorizado, reconhecido, uma marca desejada? Então talvez esse seja Roma. Tudo que você fala tem que direcionar para ele, olha, fazendo isso, né, você chega ali. Ou às vezes lembrando ele que às vezes ele está na contramão. Se você está insistindo em fazer isso daí, você não vai ser reconhecido, ser valorizado, né? Que nem eu disse aqui, por exemplo. Se você é dentista e você ficar editando vídeo, filha, você não vai crescer, você não vai evoluir. Você vai ficar perdendo tempo que você deveria estar atendendo o cliente e tendo uma boa pessoa que é bom em criar conteúdo e te direcionar fazendo isso para você, sabe? Então todos os caminhos levam para Roma. Qual é a Roma do seu negócio? Qual é o final feliz que o seu cliente quer ter, né? Tudo que você fala e transmite tem que estar mostrando para ele que através do que você faz ele pode chegar nesse final feliz, nessa Roma, beleza? Então vamos só revisar aqui para a gente concluir tudo. Linha editorial, tá? Linha editorial, considerando o público, aqui você entende para quem você vai falar, para quem você não vai falar, porque automaticamente isso é excluído fora, tá? E aí você não fica se vendendo para quem não é o seu público, não é o público ideal, você não fica criando expectativa naquela pessoa que você não vai atender a expectativa e que você não quer atender expectativa nenhuma, tá? Então você para de se comunicar com as pessoas que você não deve se comunicar e você se concentra em se comunicar com a pessoa certa, alinhado com as dores, os desejos, transmitindo como você pode ajudar ela a dar a volta por cima dessas dores, chegando nesses desejos, né? Chegando nesse final feliz da Roma. E é isso que você vai se basear. Quando você fala assim, beleza, eu vou fazer um Reels, você olha para isso aqui e aí você identifica. Então, qual dor do cliente que eu quero falar aqui? Qual desejo desse cliente que eu quero falar aqui? Qual habilidade, capacidade que eu quero transmitir através desse Reels, levando ele para Roma? Tá? Se é um Reels, se é um IGTV, se é uma live, tá? Se é um post do feed, uma arte com uma legenda, se é uma foto tua com uma legenda, se é um carrossel, se é um destaque, depende disso daqui, serve para você reconsiderar todos os destaques do seu Instagram. Né? O que está na bio? Né? Transmite quem é você, o que você faz, para quem você faz, o que você resolve de dor ou de desejo, qual é a Roma ali que você ajuda a pessoa a chegar, entende? Né? Os seus stories transmitem isso, sabe? Mesmo que, eu vou falar de um filme, eu e a Paloma nós estamos no cinema,
Hoje é sábado à noite, a gente foi no cinema e a gente tá assistindo um filme ali, sei lá, filme da Marvel. E a gente tem uma percepção, a gente vai dar risada, porque a gente é gente como a gente, né? As pessoas gostam de seguir pessoas, a gente dá risada. Mas às vezes eu posso lembrar um pouquinho, né? Vamos supor assim, nossa, aquela atriz lá do filme ali que a gente tava assistindo, a gente deu risada, porque ela ia ser excelente para fazer aqueles determinados trends do TikTok, tal, sabe? Então você consegue falar de outras áreas da vida sempre dando uma pinceladinha da sua linha editorial, beleza, gente? Então, eu quis gravar essa aula aqui para você que está ouvindo, para você que está assistindo, para reforçar para você saber o que você vai falar e para quem você vai falar, tá? O que você não vai falar e para quem você não vai falar, tá? E se você for consistente em cima disso, você vai se comunicar com a pessoa certa. É uma questão de tempo. Seja consistente, pense de maneira de longo prazo. Isso aqui, gente, isso aqui vai além do Instagram, tá? Isso aqui vai além do Instagram, tá? Porque se você tem consciência disso aqui, isso aqui serve no offline, ou seja, do boca a boca, tá? Isso aqui serve, sei lá, fui convidado para participar de um programa da rádio da minha cidade e tem uma audiência ali que eu considero que faz sentido. Você vai lá falar? Você vai falar de acordo com isso aqui. Fui convidado para um podcast, né? Fui convidado para um programa de TV a cabo e lá nesse programa de TV a cabo, vamos supor que faça sentido você participar lá e aí você vai falar de acordo com isso aqui. Estou numa roda de amigos no offline, né? Fui convidado a dar uma palestra no Ministério de Empreendedorismo da minha igreja para os empreendedores, para as empreendedoras e tá alinhado com isso aqui, né? Fui convidado para escrever uma coluna de uma revista que tem uma circulação e vamos supor que essa revista seja lida por um público que representa o seu público, você pode usar isso daqui. Então, gente, isso aqui é a base da sua comunicação, entende? Para você se vender online e offline, beleza? Uma próxima aula, que vocês vão estar podendo ouvir ou assistir aqui comigo, a gente vai falar dos formatos de conteúdos, como que você vai usar os formatos, aí sim, dentro do Instagram, tá? Aí o foco vai ser o Instagram, para levar a sua mensagem. A base da mensagem está nessa aula de hoje, tá? O veículo da mensagem vai ser a próxima aula, que é os formatos de conteúdos, que eu quero trazer um olhar, inclusive, prático, facilitar a vida de vocês, tá? Nada engessado, nada que vai ser uma barreira de entrada para vocês, e sim para facilitar a vida de vocês, para vocês enviarem essa mensagem para o público de vocês dentro do Instagram, tá? Saber quais são os veículos, saber quais são os formatos de conteúdo e transmitir a mensagem, beleza? De maneira que você consiga, que eu sei que a tua rotina é corrida também, que você consiga na tua rotina ter consistência nesse conteúdo, né? Que eu sei que às vezes a dor do público nosso aqui é a nossa dor também, né? Porque nós somos profissionais autônomos, nós somos prestadores de serviço, a gente também tem uma rotina desafiadora de tempo, né? Às vezes onde a gente acaba apagando muito incêndio dos clientes, a gente tem o desafio de criar o nosso conteúdo, tá bem? Então, acompanhe aqui, tá? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, deixa sua curtida, ative as notificações, se inscreva no canal, deixe o seu comentário aí, sua sugestão, suas dúvidas, tá? Se você está ouvindo isso daí num podcast, não deixa de seguir esse podcast, tá? Para você estar acompanhando aí a próxima aula, tá bem, gente? Um abração, fica com Deus aí e a gente em breve volta aqui com novos conteúdos aí para vocês.